sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sejam bem-vindos a mais um programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Hoje temos a satisfação de termos mais 2 integrantes da família Molon aqui conosco. Hoje temos o Gelson Molon e a professora Neuza Molon Mansan. Vamos continuar contando um pouco da história dessas famílias e do importante trabalho comunitário que todos eles fizeram aqui em nosso município. Gelson, por gentileza, quem é o Gelson? Eu sou o Gelson Molon, então sou o 4º filho da família de Hermenegildo Molon e de Célia de Melo Molon, e bisneto do Girolamo Molon, que foi o imigrante que veio da Itália em 1882. Muito bom. Neuza, por favor. Obrigada, Mara, por essa oportunidade da gente estar conversando um pouquinho sobre a nossa família Molon, que eu sou a 3ª filha do Hermenegildo e da Célia Molon. Eu sou professora, sou aposentada, sou professora aposentada, graças a Deus. Eu sou mãe, eu sou vó, eu sou de bem com a vida. E o meu trabalho na sociedade, gosto muito de trabalhar nos eventos, de organizar eventos, e assim é a minha vida. Eu gosto de trabalhar. Trabalhei sempre escrava do relógio durante 30 anos. Agora eu posso me dedicar mais a fazer o bem com entidades que eu trabalho. Eu sou presidente da Associação Grêmio São Luís, por 8 anos já, trabalhando com as nossas crianças, que nós temos lá 180 crianças no contraturno à escola. Então é um trabalho maravilhoso que a gente faz, sem auxílio de grandes coisas, é só pelo nosso trabalho. Então a recompensa que a gente tem, a gente não espera que alguém nos elogie. A gente faz por fazer, porque nós gostamos. Porque quem começou essas atividades foi o nosso pai, Hermenegildo Molon, que começou o campo lá do Grêmio São Luís. Então nós temos uma dedicação muito grande, e a minha mãe que trabalhava fazer comida lá, para fazer os almoços, para arrecadar fundos, para fazer essas festas e organizar. Ela era muito festeira, então ela ajudava muito na comunidade. E eu acho que herdei um pouquinho disso. Maravilha, muito bom. Neuza, a família Molon, a gente conversando com os teus irmãos, a gente já descobriu que são de origem vêneta, né? Vieram lá do Vêneto. O que tu lembras da família Molon? O que ficou para ti dessa história, dessa italianidade? Eu tenho muito presente a minha avó e o meu avô. Assim, eles contavam como os imigrantes chegaram, como eles se desenvolveram, o que eles comiam, o que eles faziam. Assim, e a gente achava difícil, naquela época, como eles sobreviveram através da fé, do trabalho e de muita coragem. Porque imaginamos hoje, eles chegaram com aquela ideia de uma coisa e aqui era outra. Eles achavam que chegando aqui era a terra da cucaia, né? Como diziam. Mas cucaia. Eles tiveram que trabalhar, trabalhar e trabalhar. E às vezes dormir ao relento e comer. Então eles caçavam, pescavam e sobreviviam com aquilo ali. Então os meus avós contavam isso. E a gente prestava muita atenção. Porque eles, na nossa época, quando nós éramos pequenos, eu me lembro e tenho presente que eles, os vizinhos lá, eu nasci no interior, numa comunidade assim muito unida que preservava essa italianidade, né? Então, o que me chamava atenção, e eu gostava muito, quando cada um da comunidade caçava uns bichinhos, uns passarinhos, e se reuniam para fazer aquele menarosto. Era um dia de festa para nós.
ir lá, juntar os maiores, iam lá para conversar e tal, para a gente jantar, comer aquela iguaria, que era uma delícia. Mas nós, os filhos, iam lá para conversar, para brincar. Isso é uma coisa marcante na vida de cada um, de nós, eu acho que da nossa família, e a união que tinha, então, entre essas famílias. E que hoje não existe mais, porque a gente está Que hoje não existe mais. Inclusive, os filós. O meu avô e minha avó, então, eles se reuniam com as famílias, como outras famílias que tinham lá, outros avós na nossa comunidade. Então, eles falavam dos filós. O que era esse filó? Eles se reuniam, já mais antigamente, né, para matar a saudade da terra também, que eles vinham, eles se reuniam para conversar, para trocar ideias, as mulheres faziam os seus tricô, crochê, trocavam pontos ali e levavam sempre um alimento para compartilhar. Mas primeiro era o terço. A oração. Porque o italiano era movido pela fé. A fé é que eles conseguiram até hoje, e eles são movidos pela fé. Por isso que nós temos tantos monumentos à fé por aí. Nós temos a Nossa Senhora de Caravaggio, que reúne um monte de gente, né? E os capitéis que eles faziam em agradecimento. Cada comunidade que tem os seus capitéis, que agora eles estão fazendo a Rota dos Capitéis também, que é muito interessante, né? E nós temos a capelinha que nos visita. Eu ainda recebo todo mês a minha capelinha. E é um momento, assim, de fé. Então, eu preservo muito os nossos ensinamentos. Eu tive uma matéria na faculdade com o professor Armando Saquet. E ele contou para nós, era estudo dos problemas brasileiros. Então, ali começou a despertar mais ainda a vontade de conhecer a história do nosso imigrante italiano. Muito bom. Gelson, e você? O que tu lembras da tua infância sobre essa cultura italiana vivida ali em São Luís? Ou fora dali também, né, que te marcou na tua infância? Esse convívio com os avós foi um pouco diferente do que hoje se convive com os avós de hoje, né? Antigamente não tinha essa relação entre o avô e o neto, assim, que tenha toda aquela amizade em si. Então mas a família, pais, os tios, os primos, que se conviviam junto, e dentro da comunidade em si, o dialeto que se falava, até tivemos, após evolução, e quando a gente começou a estudar aqui na cidade, nós arrastávamos um italiano junto nas palavras e nós éramos gozados, às vezes, pelos outros, que se achavam os bonzinhos aqui na cidade. Nós não sabiam dois idiomas. Porque nós não sabíamos dizer o pão, nós dizíamos pão, nós comemos pão lá, né? Uhum. E aí, então, a falta... Também a falta de escolaridade dos nossos pais, dos avós, eles tiveram um ensino até quarto livro, quinto livro, não chegava bem ao quinto, né? E os avós também não tiveram muito, porque os bisavôs, quando veio, teve uma ausência dessas escolas. Teve uma ausência das escolas naquele momento. Então tinha aquele desenvolvimento, o que era o interesse? Trabalho e trabalho. Então, abrir as clareiras nas propriedades. Quando eles já vieram destinados com uma área já pré-determinada, e cada um contribuiu para essa área de terra, compraram as terras e já estavam determinadas, né? Então, quando chegaram na imigração em 1782, o bisavô de Girolamo foi para às margens do Travessão Cortóis, na comunidade de Sardenha Velha, próximo à Nova Sardenha, e que, então, se estabeleceu nessa propriedade, que as colônias, na época, foram feitas medições, os topógrafos vieram dos Estados Unidos,
que até há tempo se pensava que era o exército da Itália, mas não, foi dos Estados Unidos que fizeram essas medições. Eles fizeram com aparelhos muito sofisticados, até pela época. Aqui não tinha, mas de fora tinha. Então já as colônias de 96 hectares, que depois foram reduzidas para 24, porque 4 colônias foram divididas nesses 96 e ficou, e hoje, e há muitos anos, se conhece como colônia 24 hectares, mas na época era 96. E ali o bisavô, com uma característica e uma habilidade com o manuseio na madeira ele conseguiu fazer as casas, e com isso ele foi instruindo o meu avô, o João, com habilidade na madeira também para construção de galpões, de casas, que tudo precisava. Só não se fazia a garagem para o carro, mas para a carroça tinha que fazer a carroça. Que não tinha. Sim, a carroça, fazer a carroça, sim, fazer sim. as rodas, tudo isso, então tinha que ter a habilidade. E aí foi se passando os primeiros tempos ali, e a região, a localidade onde que o bisavô e a bisavó se estabeleceram, aí quando nasceu os meus avós, já tínhamos o trem, que foi em 1910, então 1782 para 2010, 15 anos, um pouquinho mais ali, mas antes disso teve trabalho com a construção da estrada de ferro, a ferrovia. E depois que a ferrovia começou a funcionar, houve a questão do comércio e a relação de compra e venda, troca de materiais, e com isso também a facilidade da compra de equipamentos, porque no início todos os implementos agrícolas eram feitos de madeira. Inclusive enxada. Tudo. Então, quando se conseguia um pedacinho de ferro, por exemplo, uma lâmina de arado, que era uma coisinha não muito grande, era a única coisa que existia de metal. O resto, tudo era feito em madeira. Então, por isso, as pessoas tinham que se desenvolver essa característica. Passou para o meu avô e para o meu pai e para nós também. Nós sempre tivemos uma característica e uma habilidade para no manuseio e conhecimento e trabalho na madeira, né? Que também não é assim tão simples também. É. E aí começou com esse desenvolvimento, vai circulando, começa a girar um pouco de valores, né? Os mil-réis começaram a circular. O dinheiro começa a girar. O dinheiro girando começou a ter uma condição de compra de outras terras também, que o bisavô comprou algumas terras vizinhas, e as condições de vida melhorando. Não se compara com hoje, nada comparado com hoje, mas muito trabalho. Do que na Itália. Muito melhor. Melhor. Claro que no início lá eles tiveram que eles passaram muito trabalho com a alimentação, porque era difícil a produção. Por exemplo, para produzir o milho, tinha que ter a semente e que tinha que ter onde plantar a lavoura. No meio do mato não se planta milho, não se planta arroz, não se planta feijão, não se planta trigo, que era a essência, né? Sim. A essência dos 4 elementos básicos para alimentação. Então isso tinha que abrir as clareiras, conseguir a semente um pouquinho, e depois, com esse pouco, fazer a produção dessas sementes, com que sempre escolhendo as melhores, e com isso, às vezes, cedendo para um vizinho, para um outro, fazendo uma troca. Olha, esse ano deu feijão para mim e não deu milho. Aí troca, né? Escolhendo os melhores grãos. E com isso foi evoluindo. E o trem, com isso, trouxe a condição de venda
de venda para transportar para Porto Alegre, que não era muito fácil na época do trem ir a Porto Alegre, era difícil ir para fora da linha do trem. Sim. Era quase que impossível transitar. Mas na linha do trem, então, de Caxias do Sul, que passava lá perto de casa, a Montenegro, Salvador do Sul, Montenegro e Porto Alegre, nós tínhamos comunicação. Então essa foi um grande privilégio da família. Ele cruzava nas nossas terras. Sim, isso já facilitou muito Cruzava a vida, nas nossas né? terras. Facilitou a vida. Então, O que os outros faziam de carroça passava dentro da casa de vocês. Dentro o trem, das nossas terras. das terras de vocês, né? e depois, com a chegada do trem, também, lá em 1910, começou a desenvolver um grande centro em Nova Sardenha. Nova Sardenha chegou a ser maior do que Nova Vicença, Por causa da por linha causa do férrea. trem. Por causa do Então, trem. todos os produtos que eram comercializados na época, desde a manutenção da circulação do trem, que era através da lenha, então, ao longo da ferrovia foi plantado muito eucalipto, foi incentivado na época para Maria Fumaça poder transitar, né? Então, Pra de ter tempos em tempos, ela combustível. tinha que carregar lenha. E com isso, as estradas, hoje ainda as estradas se dão, a maioria vão no Chega. sentido Nova Sardenha, porque era para abastecer o trem de uma área muito grande, e aí então vinham os produtos de outros lugares também, de fora de Porto Alegre, né, que vinha de São Paulo, que vinha de outros lugares pelo trem. O cal, que era para construção civil, que depois foi usando aos poucos, e para a questão quando começou a vir a produção da uva, e aí ao longo do tempo foram tendo as mudas de parreira, foram enxertando e foram produzindo a uva, e aí para tratar essas parreiras usavam o sulfato e o cal. E daí por diante começou a vir então com a uva veio o vinho, que daí foi satisfazendo, foi mudando a vida das pessoas também, né? Alguns, que no caso o meu pai também foi um dos que produzia vinho em casa e vendia, isso dava uma renda familiar, que a maioria das famílias tinha uma economia familiar, produzia de tudo para manter a família. Uma produção de subsistência. Subsistência. Não se pensava em fazer grandes volumes para venda. Se vendia pouco, aquilo que sobrava, e ainda Um pouco de tudo. Quando sobrava. Mas aí se tinha o trigo, o milho, Arroz. o arroz, o feijão, né? Então com o milho você tinha a galinha, tinha o porco, tinha a vaca, com a vaca você tinha o leite, o queijo. E aí a sustentação As famílias viviam da família. Então não se passava fome, mas em determinados tempos lá também tem os altos e baixos também. Então tem sempre as crises que vêm, como hoje também, né? Estiagem, muita chuva, essas questões também sempre teve. E a falta de equipamento, falta de estrutura, de avanço, não se tinha máquinas para arrancar um toco, por exemplo, tinha que ir circulando, botar fogo em cima do toco para fazer ele desaparecer, para poder ter a lavoura, para o arado poder desviar e além dos morros, né, e pedra. Muito bom, muito bom. E Neuza, na questão da educação, tu tens uma avaliação de como era nessa época? Era difícil. Nós estudávamos numa escola perto de casa, que tinha que ir a pé, às vezes com geada, de tamanco, mas ninguém deixou de estudar. Nós estudamos até a quarta série, quarto ano, lá em São Luís. Depois, então, nós paramos um tempo, porque não tinha como ir para a cidade. Até que depois o meu pai fez uma revolução lá e conseguiu linha de ônibus para o pessoal ir estudar no centro. Aí nós retornamos e fomos estudar. Porque uma coisa que o pai dizia sempre: eu posso não deixar nada para vocês, mas o estudo eu vou deixar. E todo mundo tem que estudar. Todo mundo tem que estudar. Aí eu voltei a estudar, o Gelson
estudou, o Nelson gostou de estudar e a Nilce também. Então, isso é uma coisa que a gente tem que agradecer aos nossos pais, porque eles incentivaram muito. Eu fiz faculdade de artes depois, ele fez biologia, o Nelson foi para advocacia, e assim nós continuamos. Assim a gente não dependia depois, nós não esperamos a dependência dos pais para sobreviver. Sim. Nós tínhamos a nossa profissão, né? Sim. E me diz uma coisa, Neuza, na época dos teus avós, tu tem alguma ideia de como funcionavam as escolas? Tinha escola em Nova Sardenha? Nova Sardenha. São Luís não tinha. Não tinha. Inclusive a minha irmã, a Nilce, ela estudou em Nova Sardenha. Em Nova Sardenha. Em Nova mesmo. Sardenha. Mas aí na época da tua avó é nascida na Itália. Mas ela veio criança Eu pra acho, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que não tinha escola ali por perto para estudar. Era algum Porque era alfabetizado O em casa. meu pai estudou até o 3º ano. Sim, eles estudavam um pouco. Até o 3º ano. Mas ele se ele foi assim um autodidata. Ele lia o jornal, ele recebia pelo trem o jornal. Sim. Todos os dias o Diário de Notícias jogavam lá. Como o trem passava lá na nossa terra, eles jogavam o jornal e nós íamos buscar. O pai lia todo o jornal. Porque eu lembro assim, ó, o meu pai é da época da Seleta. Vocês já ouviram falar da Seleta? Era o livro, né? Que chamavam de Seleta. Alguns estudaram neles em italiano. Meu pai estudou em português, porque já era outra geração. Mas na época dos meus avós, a escola era em italiano ainda. Não tem relatos disso em Nova Sardenha. Mas com a chegada do trem, ao longo da ferrovia foram instaladas algumas escolas. Foram instaladas algumas escolas e que na Sardenha Velha, em São Luís, uma parte, eu não me lembro em que data isso aconteceu, mas tinha, que eram mais voltadas aos ferroviários, que eram os mantenedores da ferrovia, que chamavam na época dos tucas. Os tucas. Que trabalhavam na ferrovia. Que eram os trabalhadores. Aí tinha uma lá na linha Paese também, né? E que às vezes a comunidade podia aproveitar, até que foi chegando as outras escolas, né? Sim. Que no nosso tempo aí nós estudamos numa escola chamada Brisoletas, né? Sim. Que foi aquelas escolas feitas meio rápido, tudo em madeira. Sim. E para ter uma ideia, não tinha nem banheiro nas escolas. Época, sim. Então, mas era uma condição normal para nós da época. Não se tinha em casa, se começou a ter banheiros dos anos 60 e finais dos anos 60, né? Também. E aí para ir eram realidades muito diferentes do que temos hoje. tinha latrina e tal, até nas comunidades. Nem por isso deixamos de estudar. Sim. Porque nós fomos muito dedicados ao estudo e o pai e a mãe cobravam da gente, né? Incentivo bom em nós casa. incentivamos, né? O meu pai e a minha mãe incentivavam. E a professora, que era a autoridade máxima. Não é como hoje. Nós tínhamos que obedecer ao professor. E, Neuza, você participou e participa, né, pelo que eu sei, há muito tempo no seminário. Qual a importância da existência do seminário aqui em Farroupilha, né, que tu pôde perceber nesses anos todos de estudo? Porque, se eu não me engano, o seminário começou aqui em 1900 e... Agora tu me pegou. Perdi a data aqui. Eu trabalho, porque eu ainda estou lá. Trabalho no seminário 1954. há 30 anos. 30 anos. 30 anos que eu trabalho lá, comecei. E a gente viu uma importância do seminário assim, para as pessoas que tinham um carinho muito grande pelo seminário. Então lá tinha... E as famílias, se tivesse um padre na família, um padre e uma professora. Era a família. Então tinha muitos seminaristas. Na época que eu comecei, tinha 102 seminaristas. Muita gente, né? 102 seminaristas, eu dava aula lá. E eu trabalhei com eles diretamente na sala de aula por 12 anos. E ainda estou lá fazendo o administrativo. Mas, então tinha um padre que... Nós tínhamos gente lá, seminaristas de todo o Brasil.
Então, para cultivar essa nossa cultura italiana, para mostrar um pouquinho para esses seminaristas, teve um padre, o padre Jailton, que hoje é bispo, na Bahia. Então, a ideia dele é fazer a Semana da Cultura Italiana. Olha ali. Semana da Cultura Italiana. Isso há 27 anos. E nós trabalhamos. Nós trabalhamos com os meninos na sala de aula, mostrando para eles a história do italiano, como é que foi, os seus costumes, as suas ferramentas, mas não tinha no seminário o que mostrar para os alunos. Então, o que aconteceu? Nós começamos a ir para as colônias para levar eles para conhecer e para pegar esses utensílios, esses objetos, e fazer um mini museu lá para mostrar. E de noite a gente fazia a hora dos cantos italianos, a missa, a oração italiana, tudo isso para os nossos alunos. Relembrar, para conhecer um pouquinho da nossa história. E Neuza, existe um museu então lá no seminário com objetos italianos ou não? E isso foi, no ano seguinte, foi um pouco maior, foi criando uma forma tão grande que a gente pegava os objetos nas colônias e devolvia, né, quem não queria doar para o seminário. Sim. Tinha uns que não tinham mais onde colocar aquelas coisas, e cada objeto que a gente pegava no interior e que eles davam para nós vinha assim com uma história de vida. Eles contavam, olha, isso eu usei assim, e eu vou emprestar para vocês, tá? Eu vou doar para vocês. E assim, muitos dos objetos que nós temos lá, nós temos o museu lá, mas tá assim, em stand-by, né? Porque depois que começou a pandemia, a gente não fez mais a Semana da Cultura Italiana, mas nós fizemos por 27 anos. Então, nós temos um acervo lá de quase 2.000 peças. Nossa, que maravilha! E assim, como a gente tirou lá do interior, a gente colocou lá. Então, aquelas peças têm história. Nós não pintamos, nós não passamos verniz, nada. É lá como nós encontramos no interior. Porque nós garimpamos essas peças nos galpões, na rua, peça suja que nós tivemos que limpar. E assim, coisas que eles nem davam importância. E para nós tinha uma importância muito grande. E nós colocamos lá no seminário. Então, a gente trabalhava a fé do italiano, nós trabalhamos a música, a gastronomia, tudo que envolvia o imigrante italiano. Isso foi muito interessante e nós trabalhamos também com palestrantes, que nós trabalhávamos com palestrantes renomados, e nós fizemos uma parceria com a prefeitura municipal de levarem os alunos lá das escolas. Muito bom. E nós tivemos anos com mais de 5.000 alunos lá, prestigiando a nossa cultura italiana. Muito bom. E Neuza, eu acho que a presença do seminário aqui na cidade, e como tu disseste, todo o Brasil usou esse seminário para estudar, eu acho que isso, em muitas famílias, era a única pessoa que saía lá do interior e tinha a possibilidade de estudar. Sim, né? Muitas das pessoas. Acabou levando conhecimento para dentro de muitas famílias, todo esse estudo, todo esse conhecimento que foi transmitido através do seminário. E muitas das pessoas que tem aqui no nosso município, que eu sei que foi seminarista, que hoje assim são empresários bem-sucedidos, e muitos desses seminaristas, na época, eu lembro, na reunião de pais, assim, que quem podia, contribuía. Quem não podia, levava um saco de feijão, pagava milho, com produtos, verduras, frutas, levava com produtos que eles tinham, eles não podiam contribuir com dinheiro. Mas mesmo assim, eles estudaram e hoje tem, assim, no nosso meio aqui em Farroupilha, em todo o Brasil também, pessoas assim, eu acho que estudando no seminário, pelo menos um pouquinho do bem que eles fazem hoje, eles retribuem. Nós temos os ex-seminaristas, que eles se reúnem e ajudam muito o seminário também. E isso repercute toda numa comunidade. Toda a comunidade. Gente, eu tô com o mesmo problema que eu tive com os irmãos de vocês. O tempo. O tempo. Vocês têm muito conhecimento, vocês têm muito a contribuir aqui com o nosso programa. Esse programa tem o intuito de a gente deixar registrado essas histórias, né? Histórias da população, histórias das entidades que aqui existem, que existiram também, né?
E eu vou chamar vocês mais vezes, tá? Porque eu acho que, olha, eu tinha tantas perguntas, né? E acabei não fazendo nenhuma. Mas, gente, eu agradeço demais vocês. E eu acho, assim, que a família Molon tem um legado de trabalho comunitário muito forte, né, no município. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem para essas novas gerações sobre o trabalho comunitário, né? A importância dele nas nossas comunidades, na nossa vida. Eu acho assim, ó, falando da família Molon, nós trabalhamos muito e contribuímos muito na nossa sociedade. No Grêmio São Luís, na Sociedade São Luís, no seminário, em qualquer sociedade que a gente trabalha, a gente se doa. E uma coisa que o pai e a mãe deixaram para nós era a união. Que nós, entre nós da família, que nós fôssemos unidos. E nós somos em 4 irmãos, muito unidos. A nossa família é muito unida. A dor de um é dor do outro. Muito bom. Então, tanto é que hoje, ainda, nós fizemos, para saber como é que está um, que está outro, se está bem, se não, nós fizemos uma live todos os dias, para saber como é que está um, como é que está outro. Então, a união que o pai e a mãe sempre pediu para nós ter entre nós, irmãos e família, a nossa família está preservando. Muito obrigada, Neuza. Gelson. Além do trabalho do dia a dia, que ninguém vive sem trabalho e sem ter uma profissão, né? Desde que a gente saiu da agricultura, eu sempre fui agricultor, mas trabalhei na Corsã durante 30 anos, né? E sou técnico de tratamento, sou biólogo formado. Já tive olaria também, sou produção de tijolos, e nunca deixei de fazer menos que 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo, né? Sempre fazendo. Hoje também trabalho voluntário, sou presidente da Associação Farroupilhense de Apicultores e Meliponicultores, né? Que é um tema muito interessante, assim, que dá outro programa. Questão de abelhas aí, para a gente falar muita coisa sobre abelhas, já estive na Câmara de Vereadores explanando muita coisa sobre as abelhas, né? E sobre água também, que vai ter um programa agora nos próximos dias aqui sobre água de Farroupilha. E quero dizer que os imigrantes, quando chegaram, lá o meu bisavô, quando chegou aqui também, a primeira coisa que eles iam buscar na propriedade era ver onde que tinha uma nascente, onde que estava a água. E as instalações das casas sempre eram perto da água, perto daquela nascente. Por isso eles não faziam as casas em cima do muro. Eles faziam onde que tinha água, porque tinham que buscar de balde ou de barrica. Eles não tinham água encanada. A água encanada chegou bem mais tarde, né? Isso aí, então, e esse trabalho todo a gente tem que valorizar, porque só estamos aqui e temos o que temos em função do trabalho que começou lá com os nossos ancestrais. Nossos antepassados, né? Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. Acho que nós temos assunto para muito mais programas, né? Eu agradeço demais, a gente já extrapolou o horário aqui, com certeza. E certamente, assim, agradecemos a quem nos escuta também, quem nos ouve, quem nos assiste, né? Para que a gente possa sempre valorizar as iniciativas, o trabalho dessas comunidades e dessas pessoas que se doam. Agradecemos a todos que nos ouvem e certamente teremos mais programas bem interessantes por aí surgindo também. E ho trovato l'invaso